Olá, gente. Vamos então dar prosseguimento? Então, a ideia é a gente estender esse modelo rotacional para 3 dimensões, ok? Então, agora, ao invés da partícula ficar restrita a uma circunferência, a um anel, agora ela está confinada na superfície de uma esfera. É como se ela pudesse passar de um anel para outro. E, claro, uma extensão desse modelo vai ser a descrição do átomo, ok? Bom, então, nós temos uma partícula que está na superfície de uma esfera. O raio continua fixo. Só que agora, como a partícula ela pode estar em qualquer ponto da circunferência, eu preciso de duas variáveis para abranger todo esse espaço. Antes, nós precisávamos só de φ. Agora, nós precisamos do φ, né? E o θ, que, como a gente já discutiu previamente, para que a gente possa ter a descrição de toda essa área da superfície, se o φ ele varia de 0 a 2π, o θ ele vai variar de 0 a π, ok? Bom, porque, claro, o que nós queremos, nunca podemos esquecer, é encontrar a função de onda que descreve essa partícula aqui na superfície e também a energia. E a gente sempre sai da equação de Schrödinger. E como que a gente descreve essa equação? Expressamos classicamente a energia cinética e potencial em termos da posição e do momento, e depois substituímos a posição e o momento pelos correspondentes operadores, ok? A energia cinética, ela pode ser dada, classicamente, pelo quadrado do momento angular dividido por 2i, ok? Isso é simples da gente ver que a energia cinética é meio de mv², ok? O momento angular, nós vimos que o momento angular é R vezes P, ok? E a gente pode escrever o momento angular como R, o momento linear é mv, ok? E assim a gente pode pensar na energia cinética como L². Só que quando a gente põe L², a gente está elevando o R ao quadrado. Não, isso não pode. Porque aqui em cima não tem nenhum R. Então, nós vamos dividir por R². E quando a gente põe L ao quadrado, o termo MV também vai ao quadrado. O V tudo bem, ele aparece aqui, mas o M não. Então, nós dividimos pelo M. E depois temos esse 2 aqui. Se a gente se lembra que mr² é o I, então a gente vê claramente que a energia cinética ela é dada por momento angular ao quadrado dividido por 2i, em que I é o momento de inércia. Essa é a expressão clássica, ok? Mas vamos lá. Então, a gente tem que o hamiltoniano, operador hamiltoniano, nesse caso, é o operador energia cinética. Por quê? Porque, mais uma vez, a partícula ela está confinada na superfície dessa esfera, mas não há nenhuma força agindo sobre ela, ok? Então, a energia potencial é nula. Então, é menos H cortado, 2, e aqui... Não, aqui está faltando... Assim, claro, porque aqui é da massa, né? É M. E aqui eu estou colocando a massa reduzida para descrever de forma genérica, né? Se você tiver uma partícula só, um elétron aqui na superfície, aqui o M é a massa do elétron. Agora, pode ser que ocorra, como nós vimos lá do rotor rígido, que aqui você tem um átomo no centro e na superfície você tem outro. Então, nós utilizamos a massa reduzida do sistema, ok?
E aí, o que a gente está vendo aqui é uma molécula rotacionando no espaço tridimensional, um átomo em relação ao outro. Então, no nosso hamiltoniano, nós utilizamos a massa reduzida. E aqui é o nosso laplaciano, né? Lembra como que era o laplaciano? Laplaciano era a segunda derivada em termos de x, em termos de y e em termos de z, ok? Só que é o seguinte, vamos lá. O laplaciano, aqui, ele está em coordenadas cartesianas. E, obviamente, quando a gente vê um sistema como esse daqui, a simetria esférica, percebe que a forma mais conveniente de descrever um ponto nessa superfície não é por coordenadas cartesianas, e sim coordenadas esféricas polares. Então, quando nós transformamos essas derivadas aqui, fazemos aquelas equivalências que nós vimos anteriormente, nós encontramos que o laplaciano ele é dado dessa forma aqui. No início é um pouco assustador, né, realmente. Mas vocês vão ver que trabalhar com esse laplaciano em termos de coordenadas esféricas polares, r, θ e φ, simplifica grandemente o problema. Então, vamos lá. O que nós temos aqui, na verdade, é o laplaciano, que é o que aparece aqui. Em x, y e z, você tem dessa forma, em coordenadas cartesianas. Mas quando nós expressamos em r, θ e φ, nós temos o laplaciano dessa forma, como apresentada nesse slide. Aqui, o que ocorre? O nosso R, ele é fixo. Ele é fixo. Então, a parte do laplaciano, que ela tem a derivada em relação a R, que é esta daqui, olha, que é esta, ela pode ser descartada, ok? E sobra, então, esta parte aqui, que está aqui, e essa outra, que é realmente, que é essa daqui. Tá bom? Então, como o R é constante, essa parte pode ser descartada. Eu já te adianto, né? O que vai acontecer na descrição do átomo de hidrogênio, que vai ser o nosso próximo tema. O R, ele não vai ser constante, porque o elétron, ele vai ter a flexibilidade de transitar entre as esferas, as superfícies das esferas, ok? Por isso que a análise do movimento rotacional bi e tridimensional é importante na descrição do átomo de hidrogênios e nos demais átomos, como a gente vai ver em seguida. Bom, o que a gente faz? Vamos pegar o laplaciano e vamos substituir aqui. Então, o nosso hamiltoniano está aqui, ok? Então, ele é menos h cortado ao quadrado, está aqui, e 2μ, que é aqui, tá? E essa expressão que está aqui, o que eu fiz com essa expressão? Eu coloquei essa expressão aqui embaixo, tá? A única coisa que eu peguei esses r quadrado aqui, ó, e esse r quadrado, e coloquei em vermelho. Para quê? Para você reconhecer que aqui você tem o produto da massa reduzida pelo raio, que como é uma constante, né, não está sujeita a nenhuma derivada aqui, nós tiramos aqui do colchete e juntamos tudo no momento de inércia, né? Porque a gente sabe que o momento de inércia é uma coisa aqui, ó, tinha colocado, eu falei, mas coloquei outra, que é o r quadrado, tá? Porque o momento de inércia é igual a mr quadrado ou massa reduzida r quadrado. Tá bom? Bom, então este daqui é o nosso hamiltoniano. Aqui tem uma coisa que é interessante. Você lembra que eu comecei falando assim,
Olha, quando a gente quer um operador da mecânica quântica, a gente constrói a expressão clássica e depois substitui o momento, a expressão clássica em função do momento e da posição, e depois substitui pelos correspondentes operadores mecânico-quântico. Então, se você comparar essa expressão aqui, olha, essa expressão com esta, veja que se você tirar, aqui tem o 2i, ó, e aqui também tem o 2i. E essa aqui é a energia cinética. Este hamiltoniano, ele é energia cinética, porque a energia potencial é nula. Então, tudo isso que está sobrando aqui, ó, tudo isso que está aqui, isso aqui é o operador momento angular ao quadrado, ok? Que é um operador muito importante na mecânica quântica. Bom, então é o seguinte, esse é o nosso operador energia cinética, é o hamiltoniano. E a gente quer encontrar a função de onda e queremos encontrar a energia. Ok. Então, nesse slide aqui, eu simplesmente coloco aquela expressão enorme dessa forma aqui. Função de onda, para o movimento rotacional tridimensional, é dado por essa letra aqui, ok? Que é função de θ e de φ. Então, a equação de alto valor é dado por essa função, operador aplicado na função, dando energia e a função. Então, vamos lá. O operador é aquele que nós acabamos de ver, tá aqui. Este aqui é o operador hamiltoniano que nós acabamos de ver. Sem a parte de R, porque a parte de R é constante. Função de onda, tá aqui. Energia, tá aqui. E a função de onda. Precisamos determinar este fulano e este daqui. A exemplo do que nós fizemos em todos os outros modelos. A função de onda e a energia. Ok. Então, se eu pego esse 2i e eu passo para cá, porque ele é uma constante, multiplicando, esse h cortado ao quadrado, passo para cá, eu junto tudo e substituo por beta, né? Ou seja, eu pego esse 2i, trago para cá, ok? Pego esse h cortado, trago aqui para baixo, aí está multiplicando por esse e, e eu chamo tudo isso daqui de beta. Vamos multiplicar aqui por seno ao quadrado de θ, e desse lado também. Ok? Então, aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter beta, que envolve todo esse fulano aqui, multiplicado por seno ao quadrado de θ, vezes essa função. Só que tem esse sinal de menos aqui. Então, esse sinal de menos, eu vou passar para cá também, mas vou passar todo esse termo restante aqui de volta, e vai ficar assim, ó. Vamos lá. Veja que quando eu multipliquei ambos os lados por seno ao quadrado de θ, aqui, olha, quando eu multiplico por seno quadrado, fica apenas seno, porque divide com esse seno. Quando eu multiplico seno quadrado aqui, seno quadrado, ele fica 1. Então, ele desaparece daqui. Aqui, eu tinha esse termo beta. Só que esse termo, ele estava negativo, porque eu passei esse menos para cá. Então, quando eu passo o beta, menos beta, para cá de novo, aí ele vem positivo. E eu tenho essa equação, ok? Bom, nós temos aqui a equação de alto valor da energia, a equação de Schrödinger, ok? E a gente quer determinar essa função de onda e a energia. Mas o fato é que, para que haja uma solução aceitável para essa equação, o beta não pode ter qualquer valor.
o beta tem que ter valores em que ele depende de um novo número quântico. Veja que quando você olhou as condições de contorno na partícula na caixa, surgiu naturalmente o N. Quando você olhou as condições de contorno no oscilador harmônico, surgiu naturalmente o V. E no movimento rotacional bidimensional, surgiu naturalmente o M. Mas o que ocorre é que quando a gente quer descobrir essa função aqui, pela resolução dessa equação, o que a gente verifica é que essa equação só tem solução aceitável quando o beta ele depende de depende de L, dessa forma, em que L é igual a 0, 1, 2, 3. Ora, se o beta ele deve assumir esses valores, e o beta se relaciona com a energia dessa forma, então a gente pode igualar isto daqui a isto daqui. E, portanto, a gente já sabe que a energia ela vai depender de L, em que L vai poder ser 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, significa que boa parte do problema já está resolvida. A energia do movimento rotacional tridimensional, ela é quantizada e depende de L. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Agora sim. Sim, professor. Vamos tentar mais um pouquinho, então. Sim. Então, gente, olha, veja que interessante. Aqui a gente está falando do movimento rotacional para uma molécula que é CH4. Mas porque aqui eu já tenho o momento de inércia, ok? Então, qual que é a energia mínima para que ela comece a se movimentar? Nós vimos, então, anteriormente, que a energia é igual a H cortado ao quadrado dividido por 2i, que é o momento de inércia, e depende de L mais 1. Ok? Qual a energia mínima para que ela comece a girar? Ora, o L, ele pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2. Então, se o L for 0, a energia é 0, a molécula não está rotacionando. Então, seria a menor energia, seria para L igual a 1. Então, a energia para L igual a 1 vai ficar H cortado 6,626 vezes 10 a menos 34, ok? Isso daqui é joule segundo ao quadrado. O L aqui, ele é 1, então 1 mais 1 dá 2, vezes 1 vai ser 2, ok? Dividido. A gente tem o 4π ao quadrado, que é do H cortado, ok? Vezes 2, que é aqui, que antecede o momento de inércia, e o momento de inércia propriamente dito, que é 5,27 vezes 10 a menos 47 quilogramas metro quadrado, ok? E aqui, claro, você vai ter que, se a energia para dar em joule, aqui nós vamos colocar aqui 1 quilograma metro quadrado segundo menos 2. Ok? E aqui 1 joule. Tá? Acho que aqui já vai dar. Porque metro quadrado e metro quadrado desaparece. Esse fulano com este daqui também. Quilograma. Tá? E a energia, então, se você calcular, vai dar o valor que está aqui embaixo já, de 2,11 vezes 10 a menos 22 joule, ok? Então,
A energia para o movimento rotacional tridimensional é essa, ok? E depende de L. Portanto, é quantizada, tá? Bom, mas a gente precisa encontrar a função de onda, tá bom? Então, o que nós fazemos? Essa expressão que aparece aqui é a mesma que nós vimos anteriormente. Precisamos encontrar este fulano, tá? Que é a função de onda. A energia nós já encontramos. Então, a gente vai utilizar uma estratégia que nós utilizamos na resolução da partícula na caixa, que é o quê? Nós vamos tentar separar as variáveis. Então, ao invés de nós procurarmos uma função de onda que dependa de θ e φ simultaneamente, nós vamos procurar por soluções que sejam dadas pelo produto de duas funções. Uma é o que a gente chama de um tetão, que é o θ maiúsculo. Essa função, ela depende apenas de θ. E o φzão depende apenas de φ. Sempre que você puder separar as variáveis e a função dada como produto dessas variáveis for uma autofunção, pode-se demonstrar que essa será a melhor autofunção, tá bom? A questão é, será que o produto dessas duas funções vai ser uma autofunção? Então, nós vamos multiplicar ambos os lados dessa equação pelo produto. Então, veja como fica. Ó, primeiro, nós vamos substituir essa função pelo produto. Então, onde aparecer essa função, nós vamos substituir por esse produto. Lembrando que isso aqui é uma função, e isso é uma outra função. Essa depende só de θ, e essa só de φ, ok? Então, eu vou substituir e vou multiplicar os dois lados pelo produto. Quando você faz isso, você encontra essa equação. Só para você entender mais ou menos, ó. Quando eu substituo esse termo aqui por essa derivada, ela vai agir apenas em θ. Então, o φ, a parte de φ, vai ser uma constante. Então, vai vir para cá. Vai ficar assim. Aqui vai ficar o θ, a parte de θ, e o φ vai passar. Quando eu divido os dois lados por esse termo, o φ deste e este φ vão cancelar, e vai sobrar apenas a parte de θ que estava aqui. Tá bom? Bom, então o que acontece? Quando eu pego essa função aqui, o produto, e substituo nessa equação, e depois divido os dois lados pelo produto, a gente chega nessa outra equação. E aqui aparece uma coisa bem interessante e que já apareceu na partícula na caixa tridimensional. Olha, este termo aqui mais este depende só de θ. E este daqui depende só de φ. Como que a soma de um termo que depende só de θ e outro que depende só de φ vai dar zero ou um valor constante? Só tem uma possibilidade, que este valor aqui, todo ele, ou seja, que todo este valor aqui seja uma constante. E que esse outro valor aqui, ele seja o negativo daquela constante. É o único jeito. Porque senão, o θ vai variar, e como não há dependência para φ, com φ, entre θ e φ, essa igualdade ela não vai ser respeitada.
Então, só tem um jeito que θ varie e essa equação ela permanece válida. É que θ pode variar, mas o conjunto como um todo tem que ser uma constante. E como esse termo, somado com esse aqui, vai dar zero, se esse aqui é uma constante, esse aqui vai ser menos esse valor da constante. Eu vou chamar isso daqui, por exemplo, de C. E esse aqui de C, menos C. Ok? Mas eu já vou te adiantar que, por conveniência, eu vou chamar um termo de m quadrado. Essa parte de θ, eu vou chamar de m quadrado. Por quê? É por conveniência matemática, que vai ficar claro em seguida. E se essa parte aqui ela é m quadrado, essa parte de φ, ela vai ser menos m quadrado. O que é interessante disso? O interessante é que eu tenho uma equação aqui que depende só de φ. E aqui eu tenho uma equação que depende só de θ. Se eu resolvo essa equação, eu acho o tetão. E se eu resolvo essa equação, eu acho o φ. E o produto do tetão com o φ me dá a função que eu estou querendo. Então, eu preciso resolver esta equação e preciso resolver esta equação. Resolvendo essas duas equações, a gente encontra o produto que nós queremos e a solução. Ok? Pois bem, só que o problema está mais fácil do que você está imaginando. Por quê? Porque essa equação aqui, eu já sei qual é a solução dela. Eu vou até colocá-la dessa forma aqui, ó. Vou colocar assim, a função, esse fulaninho aqui, a derivada segunda, ok? Do φ vai ser igual a menos m e φ. Passei isso daqui para cá. Você sabe qual... Opa, ao quadrado aqui. Você sabe qual função que eu tenho que colocar aqui para que essa equação seja verdadeira? Ah, é exatamente essa. Ok? Depois tente fazer isso. Pegue essa função aqui e jogue aqui. Para você confirmar que essa função aqui é solução desta daqui. Ou seja, quando nós fazemos que a função de onda é o produto de uma função que depende só de θ, que é o tetão, e uma de φ, que é o φ, o φ é a solução do movimento rotacional bidimensional. A parte de φ para o movimento rotacional tridimensional é, na verdade, a solução do movimento rotacional bidimensional. Então, esta solução aqui nós já conhecemos. O que nós precisamos é determinar essa. Depois nós multiplicamos essa por essa e encontramos a solução que nós queremos. Ou seja, esta parte aqui nós já conhecemos. São as soluções do movimento rotacional bidimensional. E da mesma forma, o m, ele só pode ter valores de 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2 e assim por diante. Entenderam? Ou seja,
metade do problema está resolvido. A gente só precisa agora encontrar o tetão, que é a parte de teta da solução do movimento rotacional tridimensional. Ok, então vamos lá. Olha, esta parte aqui é a de φ. Esta é a de teta. Essa parte de teta eu vou colocar no próximo slide, que é esse daqui. Ok? Então, preciso encontrar esta função aqui, essa função que atende, que seja solução para essa equação. Porque eu já sei que a nossa solução ela é dada assim, que é o θ multiplicado pelo φ. E esse daqui eu já conheço. É a solução do movimento rotacional bidimensional. Preciso determinar este daqui. Qual que é a função que eu coloco aqui, que é uma solução para essa equação? Bom, esse problema ele é mais complicado, tá? Então, o que a gente faz? Nós alteramos, nós trocamos fazemos uma mudança de variável. Nós chamamos de x o cosseno de θ, ok? Então, quando a gente faz isso, nós vamos ter essa função aqui dependente de x, ok? Mas por que nós fazemos isso? E veja que x aqui não é o x cartesiano. Isso aqui poderia ser qualquer variável, ok? A gente faz isso para identificação com os polinômios de Legendre. Por quê? Quando a gente fala que o cosseno de θ é igual a x, esta equação que está aqui, ela se torna isto. Veja, essa função depende de θ. Só que eu falo que o cosseno de θ vale x. Bom, então eu estou mudando o espaço da variável. Significa que isso daqui, que essa equação, eu posso reescrevê-la em função da variável x. E a variável x, ela vai ser uma variável não do tetão, e sim de px, que é um polinômio. Ok? Então, na verdade, essa equação aqui, ela é idêntica a esta. Só que essa daqui, ela é função de θ. E essa é função de x. E aonde elas se encontram? Elas se encontram aqui. Ok? Bom, por que a gente faz isso? Porque as soluções para esse tipo de equação, elas são conhecidas. Que esse tipo de equação, ele aparece na física clássica, em outros sistemas também. Ok? E quando a gente resolve isso daqui, o que ocorre? Você veja que agora, o que eu quero encontrar é a função tetão. Mas é óbvio que se eu resolver isso daqui, eu vou encontrar esse polinômio. Ok? E depois desse polinômio, eu tenho que voltar para cá. E para voltar, eu uso essa relação. Você vai ver que, na prática, isso é feito de uma forma muito tranquila. Só que o que acontece? Para resolver essa equação, aqui aparece o m, só que o beta, ele também está relacionado com, a gente já viu, com o L. Então, quando a gente substitui isso daqui aqui,
a gente vai encontrar essa mesma equação, só que a solução ela vai depender do M e do L. Ou seja, eu vou ter uma solução que depende de M e de L. E quando a gente leva em conta as condições de contorno, a gente descobre que o módulo do M, ele nunca pode ser maior, ele tem que ser menor ou igual a L. Vamos lá. Queremos encontrar a parte de θ, porque a parte de φ nós já conhecemos. Essa equação ela é rearranjada com uma mudança de variável. Ou seja, eu falo que o cosseno de θ é igual a x. Então, eu vou ter a mesma equação, só que agora em função de x. Então, eu não vou ter uma função que dependa de θ. Eu vou ter uma função que dependa de x. Então, se eu consigo resolver isso daqui, eu não vou encontrar isto daqui. Eu vou encontrar isto daqui. Beleza. Mas eu sei como isso daqui se relaciona com isto. É através disso. Ok. Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou querer descobrir isto. E depois eu vou fazer essa passagem. Tá? Só que quando a gente vai encontrar este fulaninho aqui, a gente vê que a solução, ela depende de M e de L. Então, cada solução vai estar associada a uma combinação de um M e de um L, em que o módulo do M, ele vai ter sempre que ser menor ou igual a L. Então, eu vou encontrar um Px para um M igual a 0 e um L igual a 0. Eu vou encontrar um outro Px para, vamos supor, L igual a 1 e M igual a 0. Por quê? Porque, nesse caso, o M ele é menor do que igual a L. Eu vou encontrar um outro Px para L igual a 1 e o M igual a menos 1. E vou encontrar um outro Px para L igual a 1 e o M igual a 1. Porque, nesses dois casos, o módulo ele é igual. Entenderam? Então, eu vou encontrar um Px, um polinômio desse, que é um polinômio de Legendre, para cada combinação de L e de M que respeite essa condição. Tá bom? Então, eu vou ter muitas soluções, eu já sei. E depois que eu encontrar essas soluções, eu vou retornar para cá. Bom, o que acontece? Quando o M for zero, a solução para essa equação é chamada de polinômio de Legendre. E já são conhecidos. Está aqui, ó. Esses aqui são os polinômios de Legendre. Então, por exemplo, vamos pegar esse aqui. O que é esse númerozinho aqui? Esse é o L. Ok? Quando o L for 0 e o M for 0, o polinômio de Legendre vai ser 1. Quando o L for 1 e o M for 0, porque aqui é todos M igual a 0. O polinômio de Legendre vai ser x. Então, olha que interessante. Vou voltar no slide anterior, que é esse que eu tenho aqui. Vamos lá. Se esse M aqui for 0, ok? Opa. E o L aqui for 0, qual vai ser o polinômio que vai responder a essa equação? Eu venho aqui
na tabela, nos polinômios de Legendre, eu sei que vai ser o número 1. Volto aqui, ó. Então, se eu colocar 0 no L e 0 no M, e colocar aqui o valor de 1, aqui o valor de 1, aqui o valor de 1, essa equação é satisfeita. Agora, se o valor de 0 do M for 0 e o L for 3, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui e pego este polinômio de Legendre, L3, M0. Então, eu pego essa equação, aqui, esse polinômio, que eu vou chamar, para não ter que copiar de novo, vou chamar de Z. Ok? Para não ter que copiar, simplesmente. Aí eu venho aqui e ponho 0. Nesse L eu coloco 3, nesse eu coloco 3, substituo isso pelo Z, substituo isso pelo Z, substituo isso pelo Z, e a equação vai ser respeitada. Ok? Então, quando o M for 0, as soluções para essa equação são dadas pelo polinômio de Legendre. Ok? Agora, se o polinômio de Legendre é x, ok, mas eu não quero x, eu quero o espaço de θ. Eu sei que o x é igual a cosseno de θ, então a solução, para mim, em função de θ, vai ser cosseno de θ. Né? Aqui, eu só não vou pôr aqui que é o tetão, porque vai faltar ainda uma constante de normalização, né? Então, ó, o horário está um pouco avançado, eu não vou fazer, mas eu pediria para que depois... vamos fazer um sim, ó. Mostre que os 3 primeiros polinômios de Legendre satisfazem aquela equação, é aquela que estava naquele slide, tá? Então, lembrando, essa equação, esse polinômio de Legendre, eles só satisfazem essa equação quando o M for 0. Quando o M for diferente de 0, não. Ok? Então, vamos pegar o caso mais complicado. Mostre que os 3 primeiros... Eu vou pegar o terceiro aqui. E aí, vocês depois façam em casa os outros. Ou o mais complicado, o quarto aqui. Tá? Então, se o M for 0, a solução, que é o polinômio de Legendre, ele é esses que estão aqui na tabela. Então, para L2, porque eu tenho L0, L1, L2, é este daqui. Então, eu venho e ponho lá, ó, 1 menos x², segunda derivada em função de x, de quem? Do polinômio. Estamos fazendo para o 2. Então, vai ser meio de 3x quadrado menos 1, menos, que está aqui, 2, que multiplica x, primeira derivada, o próprio polinômio, mais, agora, L2, 2 mais 1, 3, 2 vezes 3, 6. Este termo aqui, ele é 0, então, ele vai multiplicar o polinômio. Ok? Vamos ver se respeita mesmo. Quando a gente deriva isso daqui uma vez, vamos pôr assim primeiro. Quando a gente deriva isso daqui uma vez, vai dar 6x, né? A segunda vai dar
6, e 6 dividido por 2 vai dar 3. Menos, aqui vai dar 2x, ok? E aqui vai dar 6x, é uma derivada só, vai dar 3x, vezes 3x. Mais, agora aqui vai dar 3, 9x quadrado, menos 3. E isso é igual a zero. Aí, 3 vezes 1 vai dar 3. A gente cancela com este 3, ok? Aqui eu tenho menos 6x quadrado com menos 3x quadrado vai dar menos 9x quadrado. Aqui eu tenho mais 9x quadrado, zero igual a zero. Ok? Então, esses polinômios de Legendre satisfazem essa equação quando o m for igual a zero. E lembrando que eu vou ter uma solução para cada combinação de m e de L, desde que o módulo de m seja menor ou igual a L. Ok, mas isso não restringe o m a zero, como nós vimos. O m pode ter outros valores. Então, como que nós procedemos? Nós calculamos os outros polinômios de Legendre a partir daqueles em que o m é zero, ok? Na verdade, costuma-se fazer uma diferença. Quando o m é diferente de zero, nós chamamos de funções associadas de Legendre. As funções de Legendre é para m igual a zero, enquanto que aquelas para qual o m é diferente de zero é chamado de funções associadas de Legendre, ok? E como que nós calculamos a função associada de Legendre para um dado m diferente de zero? É justamente a partir do polinômio de Legendre. Esse aqui é o polinômio de Legendre. Esse daqui é aquele para qual o m é igual a zero. Ok? Por exemplo, vamos calcular o polinômio de Legendre, na verdade, o polinômio associado, 1, 1. Qual que é esse daqui? Esse aqui é para L igual a 1 e para M igual a 1. Essa combinação é aceitável? Sim, porque o módulo de M tem que ser menor ou igual a L. A L, ok? Então, perfeito. Como que nós fazemos? Fazemos assim, ó. Ele é igual, agora, olha aqui, 1 menos x quadrado elevado ao m que você quer, ó, dividido por 2, então, elevado a meio, derivada de ordem m. Então, gente, a gente vai fazer essa derivada de primeira ordem, tá? De quem? Do polinômio de Legendre. Então, você lembra qual era o polinômio de Legendre para L igual a 1? É esse que está aqui. Então, você vai fazer a derivada em termos de x. Ok? Como que vai ficar, então? Vai ficar assim, ó. P11 vai ser igual. Então, é o polinômio associado de Legendre para L igual a 1, M igual a 1. Por quê? Toda solução vai depender de dois números quânticos, que tem que obrigatoriamente respeitar essa condição. Ok? Então, vai ficar assim, 1 menos x quadrado, ok? Elevado a meio, e a derivada de x em relação a x é 1. Então, a tua solução para L igual a 1 e M igual a 1 é essa daqui. Acabou.
Só que aquilo, o teu objetivo final é descrever em relação a θ. A gente não pode esquecer. Nós fizemos aquela mudança de variável para chegar numa equação que a gente poderia explorar os polinômios de Legendre. Mas o objetivo final é o cosseno de θ. Não podemos deixar em função de x. Mas tudo bem. O retorno é muito simples. Porque o x, nós já vimos, é cosseno de θ. Então, o P11, ele vai ser o quê? 1 menos cosseno de θ ao quadrado, elevado ao meio. Se você deixar assim, já está certo. Ok? Só que a gente vai encontrar nos livros algo assim, ó. Você sabe que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Portanto, o seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ, de forma que o seno de θ é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ, elevado a meio, que é igual a isso daqui. Então, o P11, você pode deixar assim, não tem nenhum problema, ok? Já está certo. Mas a gente costuma deixar assim. Ok? Deixa eu ver se aparece aqui. Bem ali embaixo. Ó. Tá aqui, ó. Olha aí. P11, ó. 1 menos x quadrado elevado a meio. É o que a gente tinha acabado de encontrar, né? E em θ, seno de θ. Tá bom? E dessa forma, você vai achar todas as soluções. Todas. Tá? Veja que interessante. Se você quisesse fazer assim, ó. Eu quero encontrar o P para L igual a 2, a 1, e o M igual a 2. Ok? Olha como que ficaria. Vamos lá. Eu vou ter que pegar por aqui, né? Então, é 1 menos x quadrado, agora, elevado a m sobre 2, então, elevado a 1, porque é m sobre 2, né? 2 sobre 2 vai dar 1, derivada de ordem m, que é 2, em função de x, do correspondente polinômio. Se é P1, é P10, e P10 é x. Então, o que está acontecendo? Você vai derivar aqui o x, vai dar 1. Mas depois você tem que derivar de novo. Se você derivar uma constante, vai dar 0. Então, sempre que o m ele for maior do que o L, a parte de θ desaparece. O polinômio de Legendre associado não existe. Então, não existe a parte de θ. E se a parte de θ não existe, a função de onda também não existe. Entenderam? Essa é uma forma também de você ver por que o m ele tem que ser sempre menor ou igual a L, o módulo dele, na verdade. Tá? Bom, o que acontece, então? Para finalizar. A parte de θ é o polinômio de Legendre, ou polinômio associado de Legendre. Ele vai ser polinômio de Legendre quando o m for 0 e associado quando for diferente de 0, mas em função do cosseno de θ. Né? Quando você fizer, você vai encontrar o polinômio de Legendre em função de x.
Depois você tem que colocar ele em função de θ. Só que desse jeito, ele ainda não está normalizado. Então, você vai precisar normalizá-lo. E aí sim você vai ter a função de θ completa para você multiplicar pela parte de φ e então encontrar a solução a função de onda para o movimento rotacional tridimensional. E a constante de normalização, você calcula assim. Você sabe que a função depende de L e de M, então, para cada L e para cada M, você vai determinar uma constante de normalização. Então, vamos lá. Resumindo, a solução, ela é a parte de θ, em vermelho, e a parte de φ. A parte de θ, ela tem a constante de normalização e o polinômio de Legendre. E a parte de φ é o movimento rotacional bidimensional. Ok? Essas soluções, elas são conhecidas como harmônicos esféricos. Você vai encontrar como harmônicas esféricas também. Então, as funções de onda para o movimento rotacional tridimensional dependem da combinação de dois números quânticos, M e L. Para cada combinação, M e L, né? É que às vezes o M nós chamamos de ML, tá bom? O M associado ao L, ML. E o L é o número quântico do momento angular, né? Então, por exemplo, vamos ver. A gente sabe que a energia depende de L, nós já vimos isso. A energia, ela é dada como? H cortado ao quadrado, dividido por 2i, L, que multiplica L mais 1. Então, qual que seria a menor energia? É aquela para que L é igual a zero. Veja que, embora a função de onda dependa de L e de M, a energia depende só de L. E qual que é? E o L, ele pode ser 0, 1, 2 e assim por diante. Se nós temos uma solução em que o L ele é 0, qual que é o valor de M que pode combinar com o L? Só tem um, que é o M igual a 0. Então, essa função de onda nós descrevemos assim, 0 e 0. Ok? Essa é o estado fundamental. E vamos lá, vamos escrevê-la. Como que começamos? Com a parte de θ, é 2L mais 1, então você tem 2L é 2 vezes 0 mais 1, vai dar 1, 1 dividido por 2, então você tem 1 sobre 2. Agora, 0 menos 0 e 0 mais 0, tudo vai dar 0, só que o fatorial de 0 é 1, então vai dar 1 sobre 1. Então, tudo isto daqui vai estar elevado a meio, que é o que está aqui. E agora, você vai multiplicar pelo polinômio de Legendre, ok? Você quer o polinômio que é, nesse caso aqui, o P 0 e 0. Bom, quando o M é 0, é o polinômio de Legendre e não o associado. E esse a gente já conhece, ele está tabelado. Está aqui, ó, essa solução. É esse aqui. E vale 1. Então, eu venho aqui e ponho 1. Ok? E, finalmente, a parte de φ. 1 sobre raiz de 2π e I mφ. Ok? Ah, não. O M aqui é 0. Né? O M é 0. 0. Então, a função de onda vai ser
Vou pegar este e este e colocar aqui dentro. Então, vai ser 1 sobre raiz de 4π. 4π. É isso. Essa é a função de onda do estado fundamental. É uma constante. Ok? Está aqui. Vamos tentar fazer esta daqui. Porque assim, a gente vai ter os níveis de energia, né? Depende de L. Então, nós temos L igual a zero. Então, você vai ter um nível. L igual a 1, você vai ter M igual a menos 1, M igual a zero e M igual a 1. Se o L for igual a 2, você vai ter que soluções? M igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ok? Na verdade, essa distância aqui tem que ser maior do que essa, porque a energia, ela também varia com L ao quadrado, com o número quântico ao quadrado. L vezes L. Tá bom? Então, aqui, olha, esse nível aqui, ele pode ser o harmônico esférico, este, menos 1. Ele pode ser, esse daqui pode ser este. E este daqui pode ser este. E este daqui? Este pode ser 2, menos 2, 2, menos 1, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Ok? A degenerescência é 2L mais 1. Esse aqui é o... Ok? A degenerescência é 2L mais 1. Por quê? Se o L for 2, o M pode ser menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, você tem 5 níveis com a mesma energia. Ok? E continua. Ok? L igual a 3, 4, enfim. Mas vamos praticar só para finalizar com o L, com esse aqui, ó, que é o 1, 1. Tá? Então, como que faria? 1, 1. Primeiro, a parte de θ. Então, vamos lá. Parte θ. Eu tenho 2L é 1, o seu L é 1, então 2 mais 1, 3. Então, nós temos 3 sobre 2. Ok? O L é 1 menos 1, vai dar 0. E o fatorial é 1, de 0. Só que aqui eu tenho 1 mais 1, é 2, o fatorial é 2. Então, elevado a meio, que está aqui. Agora, a gente precisa do polinômio 1, 1. Ok? O polinômio 1, 1, se eu não me engano, foi o que nós fizemos lá. Ó, o que nós fizemos é o seno de θ. Então, eu volto para cá. Já fizemos. Seno de θ. E agora, a parte de φ. Aqui o M é 1 e φ. Ok? Bem, dependendo da fonte, vai estar num formato diferente, né? Mas se você colocar aqui o 2, aqui dá 4, aqui vai dar 8, 8π, você pode escrever como 3 sobre 8π elevado a meio seno de θ e
e φ, que é isso daqui. Ok? Então, resumindo, a rotação tridimensional as energias são quantizadas, a degenerescência aqui é de 2L mais 1, e cada solução depende de dois números quânticos, do L e do M. Só que o módulo do M não pode ser maior que o L, ok? As soluções são os harmônicos esféricos, ok? Vou parar por aqui, tá bom? Alguém teria alguma dúvida?